Notícias. Agora 12h02 aqui no Plantão de Notícias, 12h02. Daqui a pouco a gente vai conversar com o Dr. Roberto Matheus, que já está inclusive aqui em nosso estúdio. Se você tiver dúvidas a respeito dos assuntos que nós iremos abordar, que inclusive anunciamos agora há pouco, já pode mandar a sua pergunta pelo WhatsApp ou então pelo nosso telefone, que é o 3634 1191. 3634 1191. Participe também pelo nosso canal lá no YouTube. Dr. Roberto Matheus já está aqui para conversar conosco. Dr. Roberto, boa tarde, prazer tê-lo aqui em nossa emissora mais uma vez. Boa tarde, Alan Lucena, boa tarde a todos os ouvintes da Integração FM. Satisfação enorme poder estar aqui junto nesse programa maravilhoso e com a integração, né, fazendo aniversário, né? Isso, faz uma semana aí, 32 anos. Exatamente aí, levando aí informação, conhecimento e entregando serviço à sociedade surubinense e à região. Bom, as pessoas já estão mandando perguntas aqui, mas de início, doutor, eu queria que o senhor falasse sobre artrose. É um mal que afeta muita gente, né, doutor Roberto? Exato, Alan Lucena. A artrose é uma doença, né, articular que afeta milhões de pessoas no mundo inteiro, né? E realmente compromete a qualidade de vida das pessoas por ser uma doença evolutiva, uma doença degenerativa que traz dores, limitações funcionais, restrições de atividades laborativas e também de atividades profissionais. Doutor, como é que a pessoa pode identificar a artrose? Ela pode ser confundida com outras doenças? Enfim, a artrose faz parte de uma do quadro de doenças reumatológicas, né? Então, na verdade, existe uma faixa etária que é mais acometida, que são as pessoas que estão acima dos 40, 50 anos de idade, por ser um processo degenerativo. E não é fácil. Normalmente o paciente ele chega se queixando de dores, né, em determinada articulação. Pode ser uma dor no ombro, pode ser uma dor nas mãos, no joelho, no quadril, na coluna. Então, quando você vai fazer o exame radiológico, também já tem alterações que são específicas da artrose. Então, é uma doença de fácil diagnóstico, porque o paciente já chega já com dor, com limitação, referindo aquele local que está sendo acometido, e a gente já direciona já o diagnóstico e o tratamento. A Fátima está dizendo o seguinte: boa tarde a todos da Integração, boa tarde, doutor Roberto. Está dizendo que tem artrose no joelho e também tem osteoporose nas costas. Deve ser na coluna, ela quer dizer isso, né? Ela diz que já não sabe o que é que faz, ela sente muitas dores, muito cansaço nas costas. Nesse caso, o que é que ela deve fazer, doutor? Bom, nem sempre está associado, mas em alguns pacientes você pode ter realmente as duas condições, a artrose e a osteoporose. A osteoporose nada mais é do que uma descalcificação do osso. O osso ele começa a perder os minérios, né, cálcio, enfim, e ocorre uma desmineralização óssea e um enfraquecimento. Então você perde a densidade óssea e o risco de fraturas torna-se mais evidente. Já a artrose, você tem realmente aquele acometimento articular e o paciente tem essas dores, essas limitações. No caso dela, tem que realmente fazer a densitometria óssea para dar o diagnóstico da osteoporose, saber que grau está, porque na osteoporose você tem uma situação de normalidade, você faz a densitometria e dá normal. Você pode ter uma condição de uma osteopenia, que é um princípio de osteoporose, e o quadro de osteoporose propriamente dita. Então tem que saber qual é o grau dela de osteoporose para se fazer o tratamento adequado. E em relação à artrose do joelho, tem que saber se essa artrose do joelho é uma artrose em que estágio está, porque também tem uma classificação para isso. Tem uma artrose classificação 1, grau 2, grau 3. A grau 4 já é uma artrose que tem que pensar na possibilidade de cirurgia. Então, assim, tem que avaliar caso a caso e saber em que nível ela está. Doutor, e essas doenças têm cura ou só tem tratamento? Bom, como se trata de uma doença evolutiva, degenerativa, a artrose ela não tem cura, né? Agora, isso a gente pode melhorar a qualidade de vida do paciente através de várias medidas, como redução de peso, melhora estímulo de atividade física,
Algumas medicações condroprotetoras que a gente utiliza, né? Em alguns casos a gente pode fazer injeções intraarticulares e, num caso mais grave, realmente é a indicação de uma artroplastia, que é uma prótese. Então, falar que a artrose é uma doença que tem cura, não tem cura, mas tem controle, a gente tem como melhorar a qualidade de vida do paciente. Já a osteoporose, com a instituição de medicações, de medidas, né, do dia a dia em relação à alimentação, atividade física, você tem como ter um resultado melhor para a osteoporose. Bom, temos aqui um áudio de um ouvinte, ela vai fazer a pergunta aqui, nós vamos depois explicar melhor o que ela quer perguntar. Vamos ouvir aqui o áudio dela. Boa tarde. Boa tarde, doutor Roberto Mateus. Eu sou Cosma daqui de Casinha. Gostaria de saber por que é que eu sinto dores aqui no cotovelo, no osso do cotovelo. Me diga uma resposta aí. Bom, a gente sabe que o importante é uma consulta, né? O médico avaliar pessoalmente o paciente. Mas nesse caso aí, doutor, o que é que pode ser essa questão de dores no cotovelo? Bom, uma condição muito comum no cotovelo de pessoas que fazem atividades diárias, né? Tanto atividades domésticas, como lavar roupa, lavar prato, movimentos de rotação, de torção com o membro superior, é o aparecimento de uma condição chamada epicondilite lateral do cotovelo. Então, é muito comum em pessoas que trabalham na construção civil, pessoas que trabalham em oficina mecânica, em pessoas que a gente tem aqui também, pessoas que usam muita tesoura no ramo de confecção. E a dona de casa não fica atrás. Muitos movimentos repetitivos, pega peso, faz movimentos domésticos, enfim. E gera uma situação, né, uma inflamação a nível do epicôndilo lateral, que é onde fica a inserção dos tendões extensores do punho da mão, levando a uma limitação e uma dor que realmente compromete. Nesse caso aí tem que realmente fazer a avaliação adequada, porque pode ter outras alterações, como uma sinovite, como uma própria artrite associada, uma lesão ligamentar. Realmente fica difícil a gente dar uma condição, uma resposta aí ao ouvinte só com essas informações. Né? A Daniela do bairro São José, ela está dizendo que está com uma dor nas costas, puxando para a perna direita. Deve ser uma dor lombar, ela colocou aqui, não sei, eu acho que é isso. Puxando para a perna direita. Ela quer saber qual o exame melhor para essa região, uma tomografia ou um raio-x? Bom, Alan, nesse caso aí ela tem uma dor, realmente que a gente chama de dor radicular, né? Uma dor que tem uma irradiação para o membro inferior. É bem provável que ela possa realmente estar desenvolvendo uma hérnia de disco, e o exame mais adequado seria uma tomografia ou uma ressonância magnética. O raio-x simplesmente vai mostrar se ela tem algum desvio de eixo ali da coluna vertebral, se tem algumas alterações degenerativas, como aparecimento de bico de papagaio, né? O famoso bico de papagaio, que é o nome científico, é o osteófito. E realmente tem que se investigar. O raio-x fica limitado para o diagnóstico, e o exame melhor seria uma tomografia computadorizada, ou então uma ressonância magnética. A Luciene está dizendo o seguinte: eu tenho artrose no joelho, faço fisioterapia 2 vezes por semana, tomo remédio, mas não sinto melhoras. Eu sinto muitas dores absurdas. Será que seria viável uma cirurgia? Então, tem que avaliar, mais uma vez, né, fazer a avaliação clínica da paciente, ver como é que está o grau de mobilidade, se tem alguma alteração da articulação. E nesse caso aí, se realmente ela teria alguma indicação de cirurgia. Em alguns casos a gente tem que indicar uma artroscopia cirúrgica, que nada mais é do que uma microcâmera que a gente coloca dentro da articulação do joelho, e a gente vai identificar algumas alterações para fazer a correção de algumas lesões que possam existir, sobretudo lesões ligamentares, lesões meniscais, lesões condrais. E se o caso dela tiver um pouco avançado, realmente tem que ver a possibilidade de se fazer uma artroplastia do joelho. Bom, temos aqui outra pergunta, né? As perguntas dos ouvintes chegando muitas aqui. Inclusive a pessoa que perguntou agora há pouco em relação ao exame, qual era o mais adequado, se era a tomografia ou raio-x para aquela dor que ela sente. Ela quer saber também o seguinte: qual a idade certa para fazer uma densitometria, se tem uma idade certa para isso? Então, a densitometria óssea é um exame para detecção de osteoporose.
A gente sabe que a osteoporose é muito mais comum na mulher, né? Numa proporção de 7 e 8 para 1. Ou seja, de cada 7 mulheres que têm osteoporose, você vai ter um homem que venha ter osteoporose. E tem uma relação muito ligada à questão da menopausa. Então, a mulher que chega na menopausa tem tendência já a desenvolver o aparecimento da osteoporose exatamente pela redução dos hormônios, principalmente o hormônio estrógeno, né? Então, assim, eu acredito que a partir dos 40 anos de idade, no mais tardar nos 50 anos de idade, seria uma idade adequada para a realização da densitometria óssea. Abaixo disso aí é desnecessário. A Josefa, que mora aqui no Alto da Amizade, está dizendo que sente muitas dores na perna e essa dor, segundo a linguagem que ela está utilizando aqui, desce para cima do pé e fica dormente. Ela quer saber se isso é sintoma de hérnia de disco. É bem provável que ela esteja com hérnia de disco, né? Como eu falei anteriormente, ela tem uma dor radicular, você tem uma compressão a nível das raízes lombares, lá na coluna lombar. E aí o disco, né, o disco intervertebral, ele faz ele diante de uma situação de herniação, ele faz compressão nas raízes que vão formar o nervo ciático, que é o maior nervo que a gente tem no corpo humano. O nervo ele sai da região lombar, na região do plexo lombosacral, e se estende por trás aí na região glútea, a região da nádega, por trás da coxa, joelho aí, e desce para a perna, vai até o pé. Então, essa é uma dor, na verdade, uma dor radicular, sendo que a compressão é em cima, na região lombar. Tem perguntas aqui parecidas. A Maria Lúcia, do Sítio Manduri, está dizendo que tem uma dor insuportável na coluna e essa dor puxando para a perna esquerda. Ela é tão forte que ela fica paralisada ali mesmo onde ela está. Isso também pode ser associado à hérnia de disco, doutor? Exato, Alan. É a mesma condição que eu falei anteriormente. Né? Uhum. Bom, deixa eu ver aqui outra pergunta. Temos aqui, são várias chegando e a gente tem que ver quais são as que a gente vai dar preferência para fazer nessa primeira parte aqui do programa. Temos aqui o Cristiano, está dizendo o seguinte: desde 2017 eu estou sentindo uma dor nas costas. Quando me abaixo, faço esforço na parte da bacia, para cima, na lombar, não dá nem para me abaixar, para lavar a moto, que trava a coluna, eu fico sem me mexer. Moro no centro. Quer saber o que é que tem que fazer? Não fez nenhum exame desde 2017 para cá. E ele disse que teve também aqui uma lesão de menisco desde 2000 e não sente firmeza se ficar em pé muito tempo, ele disse que dói. Então, duas situações que ele tem aí. Essa questão da coluna e também essa lesão do menisco. O que é que ele pode fazer, doutor, então? Então, Alan, ele tem realmente uma dor lombar. A dor lombar, na verdade, é o segundo sintoma mais comum no mundo, né? Só perde para a dor de cabeça, que é a cefaleia. Então, a lombalgia, que a gente chama lombalgia mecânica, é o segundo sintoma mais comum na população. 80% desses casos aí tem relação com o dia a dia, com a questão dos vícios de postura, realização de movimentos de forma inadequada. Então, às vezes não é nem a questão dele ter ou não alguma alteração, alguma doença assim, degenerativa. Às vezes a forma que ele faz o movimento. Se ele não souber fazer o movimento adequado, se ele se flexionar o tronco, às vezes não fazer o movimento de agachamento, dobrar o quadril, dobrar o joelho, ele vai ter uma sobrecarga mais na região lombar. Então, se ele for fazer um serviço, como lavar um carro, fazer algum serviço em casa, pegar algum peso, se ele não souber fazer esse movimento de forma adequada, mesmo que ele não tenha nenhuma doença na coluna, ele pode desenvolver uma distensão ali nos ligamentos, na musculatura da região lombar e causar uma dor. Não necessariamente ele tem uma doença, mas como ele falou que já vem desde 2017 com esses sintomas, tem que realmente fazer uma avaliação clínica, radiológica, para que a gente chegar a alguma conclusão. Em relação à lesão do menisco dele, é uma situação diferente, não tem relação com a coluna, mas há necessidade de realmente identificar se tem também alguma lesão ligamentar, como o mais comum é a lesão do ligamento cruzado anterior, em situações de traumas esportivos e traumas também de acidentes de trânsito, para que se conclua a necessidade de tratamento cirúrgico. O Roberto, ele fala aqui de Surubim, está dizendo que tem dor no nervo ciático e ele quer saber se hérnia de disco tem cura. Se isso é causado por hérnia de disco e se tem cura hérnia de disco. Bom, sim, bem provável que essa dor dele seja pelo nervo ciático. Embora a gente sabe que a gente tem que fazer um exame de imagem para afastar outras causas que levam a esse sintoma, né? Você não tem só a hérnia de disco, você pode ter um tumor, né? Você pode ter um tumor ali na região, um givanoma.
você pode ter um processo infeccioso, você pode ter uma doença congênita. Então, assim, você não pode simplesmente concluir que todo quadro que vai evoluir para uma dor irradiada seja uma hérnia de disco. Em relação a ter ou não cura, 90 a 95% dos casos de hérnia de disco a gente trata, ou seja, conservadoramente, sem necessidade de cirurgia, através de medidas como redução de peso, postura, a melhora também da força muscular, atividades físicas direcionadas, e fisioterapia e medicações que seja necessário ser administradas. Mas a cirurgia em si não é uma regra, é mais uma exceção. Alguns pacientes que têm hérnia de disco evoluem com um período de dor, mas evoluem às vezes bem depois. Até tem pacientes que até vêm a fazer academia, até crossfit, corrida, caminhada, e existe um processo de estabilização. Uhum. Agora, 12 horas e 17 minutos, nós vamos a um breve intervalo comercial. Daqui a pouco a gente continua conversando com o ortopedista Dr. Roberto Matheus. Tem muitas perguntas aqui, você pode continuar, inclusive, mandando sua pergunta pelo WhatsApp, que nós vamos fazer para ele daqui a pouco, depois do intervalo, ok? 12 e 18. Plantão de notícias. Voltamos já já. De volta com o Plantão de Notícias. 12 horas e 24 minutos, estamos de volta conversando com o ortopedista Dr. Roberto Matheus. Dr. Roberto, uma pergunta aqui da Francisca. Ela quer saber se a artrose, essa condição piora, os sintomas pioram no tempo frio, na época mais fria. Isso pode acontecer, doutor? Alan, é comum essa pergunta, né? Os pacientes, eles até dizem que adivinha a chuva quando a junta começa a incomodar, a doer. Eu já ouvi isso muito. Mas não tem nenhuma explicação científica a respeito. Na verdade, a gente sabe que em momentos frios, né, realmente ocorre uma vasoconstricção, ou seja, os vasos eles diminuem o calibre e ocorre uma diminuição da circulação, né? E isso nas articulações pode afetar as terminações nervosas e gerar um desconforto, mas de fato não tem nenhuma comprovação científica que em períodos mais frios você vai vir a ter dores articulares. A Brasilina Bezerra, lá do sítio Baixio de Santa Maria do Cambucá, ela está dizendo que sente muita dor embaixo do pé esquerdo. Quando levanta de manhã, ela sente essa dor embaixo do pé. Quer saber se tem alguma coisa relacionada com algum osso, alguma coisa nesse sentido, doutor? Sim, Alan. Normalmente, em situações como essa aí, é bem provável que ela tenha uma condição chamada fascite plantar. Ela pode estar com um aparecimento do esporão ali no calcanhar e está desencadeando esse desconforto. Então, realmente é necessário fazer essa avaliação radiológica, às vezes o ultrassom também, para chegar a esse diagnóstico e fazer o tratamento adequado. Mas, realmente, mulheres que estão com sobrepeso e que têm um costume de usar muita sandália rasteira, né, sandália baixa, vêm a sofrer mais com esse tipo de situação. Ainda falando sobre pé, o Gabriel está dizendo o seguinte, que a mãe dele sofre muito com um problema nos pés. Ele diz que quando ela começa a andar, incha, dói muito. Isso tem alguma relação também com esporão? Acontece isso? Esporão de inchar e tal? Não é comum. Aí seria outro problema, então. Exatamente. Ela pode estar com artrite nos pés, está com as juntas inflamadas. Ela tem que saber também se ela está com problema de ácido úrico, o que a gente chama de artrite gotosa. Então, enfim, né, tem várias patologias que podem desencadear esses sintomas, como ela está referindo aí, de dor e inchaço nos pés aí. Nova, lá de Lagoa Queimada, está dizendo que sente muita dor nas pernas, no joelho, muita dor mesmo. Essa senhora que a dor é tão forte no joelho que ela fica paralisada, né? Fica mais ou menos uma semana com o joelho doendo, sem poder dobrar o joelho. Ela quer saber se isso pode ser um quadro de artrite, isso aí. É bem provável que ela possa ter essa artrite. E se ela tem um sobrepeso, fica mais difícil, né? Você conduzir pacientes que sejam obesos, que tenha... por ser o joelho, né, uma articulação de carga. Nós somos animais bípedes, não andamos de quatro, né, feito os outros animais. Então, a distribuição do peso recai mais nas articulações de carga, como quadril, joelho, tornozelo, e tem que se investigar, né, esse quadro dela aí.
Então, bem provável que ela tenha essa osteoartrite. É como se fosse uma carroceria de um caminhão de madeira, se estiver muito pesada, ela começa a se abrir, a sofrer com peso, é isso? Exato. Mais ou menos assim? Nosso corpo, ele é programado para receber um determinado tipo de peso, ou seja, é tão tal que existe o IMC, que é o Índice de Massa Corpórea, que relaciona peso à altura. Então, para cada altura do indivíduo tem uma quantidade de peso que o organismo suporta. Acima disso aí vai haver um processo de sobrecarga e degeneração das articulações que suportam peso. Ana, do bairro São Sebastião, quer saber o que é formação cística anecoica. Está dizendo que tem um carocinho no punho, às vezes dói. A médica pensava que era o linfoma, mas não era. Então, ela deve estar com um cisto sinovial. O cisto sinovial, na verdade, é um cisto benigno, é muito comum na região dorsal, na região do punho, né? Tanto na região da palma da mão, como na região do dorso da mão. E tem a ver com, às vezes, movimentos repetitivos e tal, mas é um cisto que vem de dentro da articulação, feito uma bolha, ele sai como se fosse uma bolha, assim. Então, ele tem uma comunicação, ele tem um pedículo que se comunica com a articulação. Então, essa expressão que ela usou aí e tal, um cisto, anecoico, isso é uma expressão ultrassonográfica. Mas, em resumo, é um cisto benigno. Em alguns casos, a gente faz uma punção, uma aspiração para tirar o conteúdo dele, que é um líquido feito um gel. E em outros casos, tem necessidade de fazer uma cirurgia. A Rosicleide está dizendo o seguinte: fui diagnosticada com lesões na 3, 4 e 5, na região do quadril. Acho que eu estava utilizando o termo técnico aqui. Do quadril esquerdo. Sinto muitas dores na região e vai subindo para os ombros com queimação. Você acha que isso está relacionado? O senhor acha que isso está relacionada? E fui diagnosticada com cálculo renal. Ela quer saber se tem relação com o cálculo renal, essa questão dessas dores que ela sente do lado esquerdo, se tem alguma relação. Ela tem cálculo renal e quer saber se é por conta disso ou outro problema. Eu acho que ela está se referindo à lombar. Na verdade, quando ela fala 3, 4, 5, são os níveis da região lombar. L1, L2, L3, L4, não é bem no quadril. O quadril, a articulação ali da coxa femoral, mas aí eu acho que ela deve estar se referindo à região lombar. Não tem relação essas dores que ela sente no ombro, nem tanto com a coluna, como também com o cálculo que ela tem do lado direito. Acho que é isso que ela falou aí. Lado esquerdo. Lado esquerdo, perdão. Enfim, ela pode ter uma dor do lado esquerdo, pode ser pelo que a gente chama de nefrolitíase ou cálculo renal, mas em relação a essas dores dos ombros, não tem relação nenhuma. Vamos aqui mais uma participação do ouvinte através de áudio. Boa tarde. Boa tarde, Alain. Sou Célia, aqui do Gangungo. Gostaria de saber, doutor, por favor, é uma dor que eu sinto na coluna. Eu acredito que é coluna. No término dela, que mal eu consigo sentar. Eu sinto muita dor ao sentar. Então, gostaria de saber dele, que exame melhor seria para fazer? Uma tomografia ou um raio-x, por favor. Ela fica no terminal da coluna. Quando eu vou sentar, eu não aguento a dor. Por favor, pergunte para ele. Pois não, doutor? Pode ficar à vontade. Então, Alan, ela realmente é necessário fazer a avaliação clínica, né? Ela tem uma dor na região lombosacra, que aí você pode fazer inicialmente o exame mais simples, mais rápido, seria um exame radiológico, uma radiografia simples da coluna lombar sacra, mas dependendo do que ela esteja apresentando e o que vier a mostrar no exame radiológico, há uma necessidade de aprofundar mais a investigação através de um exame de maior complexidade, como uma tomografia computadorizada ou até mesmo uma ressonância magnética. Em alguns casos também, a gente solicita uma cintilografia óssea, porque o paciente pode estar desenvolvendo o que a gente chama de sacroilite, que é uma inflamação entre o osso do sacro e do osso ilíaco, bem nessa região aí. Temos aqui mais uma pergunta. Boa tarde a todos da Rádio Integração. Me chamo Clara, do bairro Santo Antônio. A minha mãe levou uma queda e torceu o pé. Foi para o hospital, colocou o gesso, passou uns dias, tirou o gesso. No entanto, depois de tirar o gesso, o pé dela continuou inchado e com dores. Isso é normal, doutor? Então, normal, não é que seja normal, né? Ela pode não ter tido um diagnóstico adequado. Ela é comum, né? No meu dia a dia, eu pego às vezes um paciente que ele tem uma torção no tornozelo. Ele é avaliado por um médico urgentista, né? Tanto em UPA como no hospital. Às vezes ele não tem experiência, né? Por ser clínico, então às vezes passa batido uma fratura ali, uma lesão ligamentar, e o paciente, depois de algum tempo, depois de 1 mês, 2 meses, evolui com dor, com inchaço,
Recentemente eu operei uma paciente que ela tem uma fratura no tornozelo que não foi diagnosticada na urgência. Então, depois de quase um mês, eu tive que fazer a cirurgia dela, colocar os implantes, placa, parafuso. Então, tem que avaliar melhor essa paciente, tem que fazer a avaliação clínica, repetir os exames, o exame de imagem, e, se for o caso, fazer ultrassom, até ressonância magnética. É aquela história, cada caso é um caso, mas comum não é, ela precisa ser avaliada melhor. O normal seria tirar o gesso e já está desinchado, sem dores? Não é bem assim. Às vezes você tem uma entorse, você passa um período com o gesso e às vezes não deu tempo para você, dependendo do grau, da intensidade do entorse, você pode ter uma lesão maior, né, um edema maior, então às vezes o período que ela permaneceu imobilizada foi insuficiente para que ela pudesse ter tido uma recuperação nesse tempo aí. Então, precisa ser avaliada e ver realmente se tem alguma lesão mais importante ou não. E às vezes tem casos que a gente tem que encaminhar o paciente para fazer fisioterapia no intuito de fazer a reabilitação. 12 horas e 33 minutos agora, nós vamos a mais um intervalo comercial. Daqui a pouco a gente continua conversando com o Dr. Roberto Matheus, ortopedista. Confirmando 12h33. Plantão de notícias. Voltamos já já. De volta com o Plantão de Notícias. 12 horas e 38 minutos agora, 12h38. A gente continua conversando com o Dr. Roberto Matheus, ortopedista. Doutor, a gente tá falando aqui, tem muita gente se queixando de dor, né? Nunca vi, é dor direto aqui, haja dor. Vamos continuar com essas perguntas. Boa tarde, doutor, sou Aparecida de Vertente do Lério. Tenho dor muito forte na lombar quando me esforço fazendo as tarefas de casa. Tenho que me sentar para aliviar a dor, não consigo ficar em pé, uma dor cansada. O que é que pode ser? Também nasceu um caroço na minha mão, em cima do punho direito. Aí usei aquelas faixas de punho e sumiu o caroço. Só que minha mão dói muito e não tenho tanta força nessa mão. Era um caroço duro que não se movia. Pois não, doutor, pode ficar à vontade para responder. Então, o que ela pode estar apresentando realmente é alguma alteração degenerativa na coluna, né? Ela, como fica no dia a dia, fazendo atividades domésticas, às vezes não faz um tratamento adequado, não tem um repouso também necessário, e essas dores tendem a evoluir, tendem a se cronificar, e às vezes é necessário realmente fazer uma avaliação para saber se tem alguma outra situação que a gente não consegue identificar só com o exame clínico. Em relação ao problema no punho dela, esse caroço que ela falou que tinha e que sumiu e que colocou, ela pode ter tido um cisto sinovial, né? E que às vezes regride. E essa dor que persiste, essa perca de força dela, tem que avaliar, porque ela também pode ter uma compressão neurológica no nervo, que a gente chama de nervo mediano, desencadeando o que a gente chama de síndrome do túnel do carpo. Então, assim, tem exames apropriados para dar o diagnóstico, como a ultrassonografia e como também a eletroneuromiografia. A Cida, do bairro do Coqueiro, está querendo saber o seguinte, está dizendo que caiu há muito tempo, já faz uns 10 anos, e desde então ela tem uma dor nas costas, e devido a essa queda, está dizendo que essa dor fica logo abaixo da escápula, do osso escápula, uma dor bastante cansada. Ela tem apenas 27 anos, ela quer saber se isso ainda tem relação com essa queda que ela sofreu há 10 anos, se pode ter alguma relação. É muito comum os pacientes às vezes referirem uma dor, né, no momento atual e atribuir algum evento traumático no passado, né? Às vezes não tem relação nenhuma, às vezes o paciente pode ter uma dor muscular por um vício de postura, por um movimento feito de forma inadequada e relacionar sempre a um evento traumático, mas que não tem relação. Então, na verdade, é interessante saber se na ocasião em que ela sofreu o trauma, se ela teve alguma fratura de coluna, a nível de ombro, de escápula, para saber se existe alguma relação ou não com esse acidente. Mas, normalmente, às vezes não tem relação nenhuma, ela tem uma dor atual, que às vezes é só uma dor muscular. A Elisângela, da Vila Social, está dizendo que sente uma dor muito forte no joelho. Ela quer saber se isso pode ser um deslocamento no joelho. Ela está sempre acho que é um estalo que ela quer dizer, forte no joelho. Então, o que a gente chama de crepitação óssea, esses estralos no joelho, às vezes você pode ter um ressalto, um tendão que está passando ali numa estrutura óssea e em algum movimento ele pode estar causando um deslizamento e isso aí gerar esse estralo, essa dor. E às vezes é uma alteração na cartilagem, né? Na cartilagem da rótula, né? O que a gente chama de condromalácia. E ela também pode ter uma lesão no menisco, ou então até uma lesão ligamentar, levando a uma instabilidade.
Essas queixas aí realmente só com o exame clínico e a gente vai saber se realmente é um estralo que tem relevância ou não, se a gente necessita aprofundar com alguns exames de imagem ou não. Então, realmente, nem todo estralo quer dizer que é uma doença. O João Paulo, do bairro São José, está dizendo que a esposa dele tem fascite plantar. Quer saber se o melhor tratamento é fisioterapia mesmo. A fisioterapia é uma das modalidades de tratamento, né? Então, não só porque eu falei anteriormente, o paciente, se ela tem um sobrepeso, ela está com obesidade, tem que fazer um controle de peso, tem que melhorar o calçado também, às vezes o uso de palmilhas à base de silicone, que vai amortecer em torno de 90% do peso do corpo, alteração do uso no caso dela, o uso de sandálias tipo Anabela, evitar sandália rasteira. A fisioterapia está bem indicada também, mas às vezes tem que fazer o uso às vezes algumas infiltrações que são necessárias, o uso de algumas medicações anti-inflamatórias, analgésicas. Então, na verdade, existe uma gama de opções de tratamento para fascite plantar, não necessariamente só a fisioterapia. É bastante importante a fisioterapia, mas não é o tratamento o único, né? A Severina, do bairro São Sebastião, está se queixando o seguinte: ela tem dor no quadril e também dor no ombro. Essa dor é do lado esquerdo, tanto no quadril como no ombro. Ela disse que já fez um raio-x e não acusou nada. Ela quer saber se isso é desgaste, se isso é artrite, se isso é artrose, alguma coisa nesse sentido. Então, nem toda patologia osteoarticular vai ter alguma alteração a nível radiológico. Então, às vezes, o paciente pode ter uma dor no ombro, dor no quadril, em que o raio-x se apresenta normal, mas se de repente você pode ter uma tendinite, uma bursite que não vai aparecer no raio-x. Então você tem que às vezes fazer uma ultrassonografia ou então até uma ressonância para chegar a esse diagnóstico. Ela disse que inclusive é do lado que ela dorme. Tem alguma relação? Pode ter ou não. Uhum. Só o exame é que vai definir exato. isso, né? Certo. Temos aqui a pergunta da Jaqueline Dilmari. Está dizendo o seguinte: fiz uma cirurgia no punho, foi retirado um cisto, feito uma raspagem. Também tenho tendinite nesse mesmo braço. Fiz fisioterapia há bastante tempo, mas sinto às vezes dor. O que é que o senhor indica? Continuar fazendo fisioterapia? Alguma medicação? É a Jaqueline lá de Umari. O importante é a avaliação médica, né? Para poder ver como é que esse cisto que foi retirado, se ele recidivou, né? Se ele voltou, se ela tem alguma outra alteração, essa tendinite também tem relação ou não com esse cisto, e saber se, nesse caso, há uma necessidade de uma nova abordagem cirúrgica. Então, realmente, tem que se fazer uma avaliação médica, fazer um exame de imagem, radiografia, ultrassonografia, para a gente identificar e individualizar cada caso. Às vezes você não pode achar que tudo é aquilo ali, né? Um cisto, o problema foi pelo cisto. Então é isso, você tem que avaliar cada caso e saber direcionar o tratamento para cada situação que se apresenta. A Tânia quer saber o seguinte: qual o tamanho que faz cirurgia do cisto sinovial? Qual o tamanho adequado? O cisto sinovial, na fase inicial, é que ele tem um tamanho menor, um tamanho pequeno. Às vezes ele pode sumir, né? Ele pode desaparecer. Então, às vezes, nesses casos, a gente aguarda, a gente orienta o paciente para aguardar 3 meses, 6 meses, até 1 ano. Ele pode desaparecer. Como eu falei, é um cisto que ele vem de dentro da articulação, então, às vezes, ele pode sumir. Alguns, ele se mantém no mesmo tamanho e, às vezes, ele aumenta. Então, quando você tem um cisto com um volume maior e que está causando transtornos, sintomas, aí tem a necessidade de tratamento cirúrgico. A Janete, lá do Manduri, está dizendo que sente muita dor na coluna depois que teve o filho cesariana. Quer saber se isso é normal. Bom, normal não é, né? Às vezes tem pacientes que é submetida ao parto, e às vezes o parto cesariano, em que precisa fazer a anestesia, que é a raquianestesia, e atribui a dor, às vezes, à anestesia, e não tem nada a ver. A agulha que se usa para fazer a raquia é muito fina, não o suficiente para causar algum dano àquelas estruturas da região lombar. Só que se você tem que avaliar a questão do peso do paciente, se ela tem um sobrepeso, de repente ela fica fazendo serviço doméstico, cuidando da criança, se inclinando, se flexionando, né, flexionando o tronco, enfim,
com má postura, e isso vai causar um transtorno, né? Então, às vezes, não tem nenhuma alteração do ponto de vista anatômico, do ponto de vista estrutural, mas às vezes é só questão de postura, gerando um desconforto muscular, o que a gente chama às vezes de síndrome dolorosa miofascial, que gera esse desconforto, essa dor. Então, realmente precisa ser avaliada clinicamente e dependendo, uma avaliação radiológica. Maria do bairro do Coqueiro quer saber o seguinte: quem tem a clavícula que fica saindo do lugar, qual é o procedimento para isso? Então, acho que eu não sei se ela se referiu de forma adequada aí à clavícula saindo do lugar. Quando a clavícula sai do lugar, normalmente é em decorrência de um trauma, né? O paciente sofre um trauma a nível do ombro e que ocorre uma luxação a nível da articulação acromioclavicular e o paciente fica com aquela clavícula um pouco proeminente, que nesses casos às vezes tem indicação de cirurgia. Mas o comum mesmo é o paciente ter uma luxação do ombro na articulação glenohumeral, que a gente chama de articulação do ombro. Então, quando ele luxa a primeira vez, né, a segunda, a partir da terceira vez que ele luxa, a tendência é ele estar luxando constantemente. Então, nesses casos aí, quando você tem uma luxação glenohumeral, da luxação do ombro mesmo em si, não da clavícula, há uma indicação desse tratamento cirúrgico. Bom, vamos a mais um intervalo comercial. Daqui a pouco a gente volta conversando com o Dr. Roberto Matheus, ortopedista, aqui no Plantão de Notícias. Você pode, inclusive, continuar mandando a sua pergunta para a gente, porque teremos só mais um bloco agora do programa para você perguntar, tá bom? São 12h48, voltamos daqui a pouco. Plantão de Notícias. Voltamos já já. Integração. De volta com o Plantão de Notícias. São 12h53 aqui no Plantão de Notícias, 12h53. Nós voltamos a conversar com o Dr. Roberto Matheus, ortopedista. Estamos agora na última parte do programa. Doutor, Aparecida, daqui de Surubim, ela disse que a filha dela tem 11 anos de idade e tem um desvio na coluna. Ela quer saber o que deve ser mais apropriado para essa idade, colete ou operação? Bom, Aparecida, na verdade, 11 anos de idade, já com desvio na coluna, tem que ter uma preocupação mais redobrada, em virtude de ser um indivíduo que está em crescimento, que essa deformidade pode evoluir. A gente sabe que existe uma classificação para as escoliose leve, moderada, acentuada. Então, vai depender muito desse enquadramento, em que tipo de escoliose ela apresenta. Para cada caso, existe um tratamento. A escoliose leve, você só faz o acompanhamento, né, a cada 6 meses, no máximo 1 ano. A escoliose moderada, em alguns casos, a gente tem que usar o tipo de colete para evitar que haja uma progressão dessa deformidade. E as escolioses acentuadas, o tratamento é cirúrgico. Naturalmente, com a idade de 11 anos, eu não acredito que seja um quadro cirúrgico, mas dependendo da angulação, que a gente tem que fazer medidas, né, através de exame radiológico, a gente tem que acompanhar para saber se a gente vai ter que usar coletes ou não, no intuito de evitar que essa escoliose ela progrida e venha a se tornar uma escoliose acentuada. A gente inclusive conversava aqui fora do ar, doutor, e o polo de confecções é muito forte aqui em Surubim, né? E o senhor comentava que as pessoas trabalham muito o dia todo e às vezes numa postura inadequada. Isso tem trazido muitos problemas, né? Exato, Alan. Eu sou outra especialidade que eu tenho é a medicina do trabalho. Eu sou médico do trabalho também, trabalho com empresas. E no meu trabalho de conclusão de curso, eu fiz aqui no polo de confecção do Agreste, em que eu identifiquei que existe toda uma alteração, né, pela postura que esse pessoal trabalha, né, muitos erros de postura, móveis inadequados, tudo isso aí. E além do tempo também, esse pessoal de costura às vezes passa muito tempo, às vezes chega às 7 horas da manhã numa máquina de costura, sai de 10 da noite, trabalha com muita demanda, porque ele trabalha com metas, entregar 1.000, 2.000, 3.000 peças por dia, então, e de forma muito repetitiva. Então é muito comum, tanto nesse segmento como na construção civil, e pessoal que trabalha com oficina mecânica, enfim, em estabelecimentos comerciais. E a gente vê que realmente, se você tem ideia, as doenças osteomusculares é a segunda maior causa de afastamento do trabalho, né? A gente vê aí que no INSS mesmo, o número de pessoas que estão aí encostados por problemas osteomuscular
ocupa o segundo lugar e aumentou muito nos últimos anos. Lígia, da Rua 7 de Setembro, está dizendo que tem cansaço nas pernas. Ela quer saber se isso pode ter alguma relação com a coluna. Pode ter, mas é muito mais provável que ela tenha um problema circulatório, né? Aí ela pode ter algum aparecimento de varizes, enfim, tem que avaliar também o quadro vascular dela, o quadro circulatório. Não é muito comum você ter um problema na coluna e ter uma irradiação, um comprometimento dos dois membros, das duas pernas. Não é comum, normalmente é ou de uma perna ou da outra, mas quando você tem um quadro desse aí, tem que se investigar através de uma ultrassonografia com Doppler venoso para saber se ela tem alguma insuficiência vascular periférica. Wanda de Santa Maria do Cambucá quer saber, quem tem hérnia de disco e desvio na coluna pode fazer caminhada todos os dias? E ela está dizendo que também tem hérnia de disco, tem 58 anos de idade e quer saber isso, né? Se pode fazer todo dia. Quem tem hérnia de disco e desvio na coluna pode fazer caminhada todo dia. É como eu falei anteriormente, né? O fato de você ter um problema na coluna, uma hérnia de disco, não quer dizer que você vai ficar o resto da vida sofrendo. Você pode passar por um processo de inflamação, de dor, de limitação, mas aquilo ali com um tratamento medicamentoso, com a reabilitação através de fisioterapia, alongamentos, enfim, outras alternativas como pilates, RPG, o uso de acupuntura também, enfim, outras técnicas, você tende a melhorar daquele quadro. Então, eu tenho pacientes que têm hérnia de disco e que eles hoje fazem academia, fazem crossfit, correm. Enfim, não quer dizer que o paciente com hérnia de disco ele está limitado, ele está fadado a não fazer nada. Uma vez ele sendo orientado, sabendo fazendo os movimentos adequados, ele pode ter uma vida normal. Eu estou recebendo aqui, doutor, muitas perguntas de pessoas com dores no pé. Nunca vi tanta dor no pé. A dona Severina lá do Coqueiro faz 15 dias que está com uma dor embaixo do pé esquerdo. Quando é que uma dor no pé pode ser relacionada à questão óssea? Na verdade, como eu falei, é muito comum mesmo a queixa da dor no pé relacionada ao quadro de fascite plantar, que é uma inflamação, uma estrutura chamada fáscia plantar, que ela se inicia na região do calcânio ali, no calcanhar por baixo, na região da planta do pé, se estendendo para os dedos, para frente. Então ela abre como se fosse um leque e essa fáscia ela pode estar inflamada. Além disso, ela pode também estar com o aparecimento de um osteófito, popularmente conhecido como esporão de calcânio. E essa dor dura dias assim, 15 dias? É um transtorno, às vezes o paciente vai se acordar de manhã, vai colocar, ou então às vezes se acorda de madrugada para ir no banheiro, quando coloca o pé não consegue nem apoiar o calcanhar, sai mancando. Às vezes, com o decorrer, né, ela só aparece um momento do dia ou é permanente? Ela pode passar boa parte do dia também incomodando, mas é muito mais comum quando você está em repouso, principalmente está dormindo, e ao se levantar, você vai apoiar, você sente realmente aquele desconforto, mas ao continuar a caminhada, os passos, a deambulação, o paciente vai tendo uma melhora, ele vai se adaptando, porque é como se houvesse um encurtamento daquela fáscia e gera dor, gera desconforto. A partir do momento que ele vai andando, caminhando, aquela dor vai passando. Mas aí a orientação do uso de calçados adequados e também a questão de controle de peso. Aparecida do Lério está dizendo que tem dor no ombro muito forte, também fica incomodando essa dor e quando dói, incha muito. Isso pode ser o quê? Bursite, artrose? Então, tem uma condição, Alan, que a gente chama de síndrome do impacto, que na verdade é um choque do osso, da tuberosidade maior do húmero, que é uma estrutura óssea no húmero, uma saliência óssea, em contato com o acrômio. O acrômio é uma parte também da escápula. Então, assim, tem pessoas que, de tanto movimentos repetitivos que fazem, principalmente mulheres no dia a dia, tem que estar fazendo serviço doméstico, além disso, aliado a alguma atividade que ela faz a nível de trabalho, né? Hoje em dia, a mulher não fica só em casa, ela também tem um trabalho fora de casa, e fazem muitos movimentos repetitivos, geram um desconforto no ombro, causando um processo degenerativo. Então, o mais comum é isso aí, a síndrome do impacto, lesões dos tendões do manguito rotador, que é o tendão supraespinhoso, infraespinhoso, o subescapular, redondo menor. Às vezes tem alteração também a nível da articulação acromioclavicular, que é essa artrite, e também aparecimento também de bursite. Então, como eu falei, não dá para você saber o que é sem avaliar o paciente, sem fazer os exames necessários para a gente chegar ao diagnóstico. O Adeval está dizendo que perdeu 6 quilos em 15 dias, está sentindo muitas dores nas costas
Ele pesava 142 quilos, agora está com 136. 142, perdeu 6, está com 136. Quer saber se isso pode ter relação, essa perda de peso, com essas dores nas costas que ele está sentindo? Não, absolutamente. Ou seja, eu parabenizo ele, né, pela essa procura aí de melhorar seu peso e tal, mas não tem relação nenhuma. Inclusive, eu sugiro que ele continue nessa luta aí para perder mais peso, porque pela quantidade de peso que ele tem aí, ele precisa realmente, dependendo da altura que ele tenha, tem que fazer um esforço a mais. Mas não tem relação nenhuma, não. Pode ser que ele, de repente, ficou aí, fez algum movimento com uma postura inadequada e desencadeou essa dor, mas não tem relação com a perca de peso, não. Bom, temos aqui mais uma pergunta por áudio, lá de Aroeiras, na Paraíba. Vamos ouvir agora. Boa tarde, doutor. Sou Maria José, da cidade de Aroeiras, e faz 4 anos que eu faço tratamento para artrite. Já fiz muito uso de corticóide, meu reumatologista tirou o corticóide. Agora eu estou fazendo uso do Arava e do Metrotesato. Mesmo assim eu continuo sentindo dor, que me impossibilita de eu fazer minhas coisas. Aí ela completou aqui, digitando, né? Ela mandou o áudio e pergunta o seguinte: será que eu devo voltar a usar os corticoides novamente? Então, o corticoide é um anti-inflamatório hormonal que tem um grande poder analgésico, né? Só que aí tem os efeitos colaterais. A gente sempre costuma dizer que é como se fosse uma faca de 2 gumes. Ela melhora para um lado e piora para o outro, porque você vai ter algumas alterações, né, com o uso crônico do corticoide, né, como enfim, são aumento de pressão arterial, aumento de peso, diminuição da imunidade, aparecimento de algumas alterações degenerativas a nível de algumas articulações. Enfim, é uma medicação que melhora bastante a qualidade de vida do paciente, só que do uso crônico você pode ter lesão renal, enfim, lesão cardíaca, não é interessante. Mas a gente sabe que pacientes que têm uma artrite é um tratamento que é para o resto da vida. Não tem cura nesse caso dela aí, não tem um... E aí tem que ser acompanhada pelo reumatologista, possivelmente a exame, tratamento como fisioterapia, tal, algumas infiltrações também possa ajudar, mas realmente é uma situação bem delicada e difícil manejo, difícil tratamento. O senhor atende no Instituto Roberto Matheus aqui, quais são os dias, doutor Roberto? Alan, eu praticamente atendo quase todos os dias, né? Então, de segunda a sábado, eu estou lá atendendo no Instituto. Inclusive, tem paciente esperando lá agora, né? Veio dar entrevista e volta para atender, né? Sim, inclusive até o colega aqui que acabou de chegar aqui, né? Chegou com uma lesão de extensão muscular, está me aguardando para fazer um acompanhamento lá. Certo. Doutor, eu quero agradecer aqui a sua participação, deixar esse espaço final da entrevista para o senhor ficar à vontade para acrescentar mais alguma coisa. Bom, eu queria agradecer o convite, né, feito pela Integração FM, ao mesmo tempo parabenizar pelos 32 anos de serviço prestado à população. É uma honra estar aqui sempre contribuindo, dando as informações aos ouvintes da Rádio Integração FM. Eu queria agradecer a todos, né, de modo especial a minha família, né, minha esposa Luciana, meus filhos, Lucas, Pedro. Inclusive Pedro hoje está de parabéns, está fazendo 9 anos, então... Pedro, um abraço para você, felicidade, papai te ama. Dar um abraço à minha mãe, minhas tias Josefa, que está lá acamada, minha tia Maria, e também os meus colaboradores, né? E aos meus pacientes, meus clientes, né? As pessoas que estão no dia a dia, né? Com a gente, na luta, meus colaboradores lá da clínica. Enfim, e dizer que... A mensagem que a gente tem que dar às pessoas é que tem que procurar melhorar a qualidade de vida no sentido de controle de peso, a busca da uma alimentação mais saudável, adotar hábitos como exercícios físicos diariamente, então isso, controlar o estresse. Então são situações que a gente não... Às vezes a resposta, o pessoal quer uma resposta que o médico ele tem que achar que é a solução. Às vezes a solução está dentro do próprio paciente, a partir do momento que ele melhora o seu estilo de vida e ele identifica que através de mudança de hábitos ele vai ter uma evolução boa. Então essa é a mensagem que a gente deixa para os ouvintes, que
nem sempre a solução está no exame que você vai fazer, no medicamento, e às vezes é você mudar os seus hábitos de vida para ter uma qualidade de vida melhor. Qual o telefone da clínica do Instituto Roberto Matheus? Lá a gente atende pelo telefone 3634-1390 e o 1715. Porque tem muitas pessoas querendo informações, entendeu? Então é importante que as pessoas entrem em contato por telefone, são informações mais específicas. E só lembrando que a gente, graças a Deus, esse ano, agora no dia 22 de dezembro, a gente está fazendo 15 anos, né, de existência aí, o Instituto Roberto Matheus. Eu, particularmente, estou fazendo 25 anos fiz 25 anos de formado. E, assim, um prazer muito grande estar aqui na Terra, levando um serviço com qualidade. Investindo na estrutura lá, né? E atendendo as pessoas com respeito, de forma verdadeira, de forma sincera. Eu acho que é isso que a gente tem que... seguindo nossa missão aí, Alan. É verdade. Satisfação. Doutor, muito obrigado mais uma vez, até a próxima. Agora, 1h07. Daqui a pouco a gente vai trazer as notícias policiais aqui no programa, daqui a pouquinho, depois do intervalo. Plantão de notícias. Voltamos já já.